Gravando. Boa noite a todos. É com muita alegria, com muita felicidade no coração de estar reunido com todos vocês novamente. É uma bênção essa oportunidade. É com muita ansiedade, mas uma ansiedade boa, né? De alegria, de felicidade que eu aguardo esse estudo. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade, solicitar a presença dos nossos mentores espirituais, abrindo nossa mente, abrindo os nossos pensamentos, limpando, né, a nossa tela mental de todas as ansiedades, de todas as más vibrações que fomos acumulando durante o dia, para que estejamos com o nosso coração em paz, com a nossa cabeça focada no estudo, na certeza de que Deus está no comando e que nele podemos confiar. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Bem, o estudo da noite de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 15. Agora, estou todo enrolado aqui para conseguir compartilhar a tela, porque eu estou na casa do meu pai e eu estou com uma tela só. Mas vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí? Sim. Acho que deu certo. Estamos. Eu estou. Então, o nosso estudo de hoje é o capítulo 15, Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, Lucas, itens de 22 a 32. Então, essa frase, né, Jesus fala para Simão Pedro, naqueles momentos finais ali da Santa Ceia, onde Jesus aproveita, né, porque ele já sabia que estava se aproximando ali o momento final, onde ele seria crucificado, e ele dá diversos conselhos aos evangelistas, né? Porque ele sabia que agora era chegada a prova verdadeira, né? Era o momento onde os evangelistas teriam que passar pela provação de realmente se converterem, como ele coloca ali, mostrar de verdade a sua fé, a sua força, porque eles estavam ali a todo momento amparados pela presença física de Jesus, né? Imagina qualquer um de nós, né? Se nós tivéssemos Jesus assim caminhando ao nosso lado fisicamente e a gente pudesse, como Simão Pedro, que foi talvez o evangelista ali mais presente, né, na vida de Jesus, que Jesus mais escolheu para estar morando, né, para estar na casa dele, que mais acompanhou os milagres de Jesus, assim, pessoalmente, né? Imagina o quanto isso não deixaria a gente confiante, né? Não deixaria a gente né, com medo de nada, com certeza de tudo. Só que Jesus sabia que esse momento dele não estar mais fisicamente com os evangelistas estava próximo, né? E naquele momento, então, ele aproveita a última ceia não só para dar muitas mensagens de consolo a esses irmãos, mas também para dar esses alertas, para dar essas notícias, esses alertas importantes, porque Jesus sabia da fragilidade, né, dos homens, inclusive dos evangelistas, sabia das dificuldades que eles teriam de continuar essa tarefa depois dele não estar mais ali presente fisicamente. Então, ele aproveita, e um desses alertas é o que a gente vai estudar hoje, sobre essa questão da nossa verdadeira conversão, para que a gente realmente possa dar o exemplo, para que a gente realmente possa se converter de verdade e não ser uma conversão falsa, né? Uma conversão só do exterior, só do que a gente quer mostrar para os outros, né? Às vezes a gente quer mostrar que é santinho, que é bonzinho, mas depois, quando ninguém está vendo, a gente acaba fraquejando. Então, essa conversão verdadeira é que Jesus vai tratar nesse capítulo, esse alerta que ele dá para Simão Pedro, né?
Então, alguém quer comentar ainda sobre esse título? Ou podemos ir para o primeiro parágrafo? Alguém quer falar? Então, vamos ler um pouquinho, né, para poder... Ah, quer falar? Pode falar, Janete. Não, eu falei assim. Ah, você fez assim. Tá bom. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. A gente só leu o título só, vamos para o primeiro parágrafo. Não é fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas, né? Então, muitas vezes a gente apressadamente já se sente confiante, né, em Deus. A doutrina espírita, eu acho que ela tem esse poder, né? Porque ela é tão reveladora quando a gente começa a ler a obra de Kardec, quando a gente começa a ler ali o Livro dos Espíritos e todas aquelas revelações. Eu acho que não sei como é que foi com vocês, mas comigo, pelo menos, a gente sente uma euforia, né? A gente sente uma coisa assim, uma certeza, aquilo tudo faz tanto sentido que a gente começa a já se sentir assim, uma pessoa maravilhosa, agora eu vou mudar o mundo. E muitas vezes isso é uma coisa apressada, né? É bom, é um sentimento bom, é o que faz a gente iniciar a nossa caminhada, né? Desperta o nosso interesse, mas a gente tem que ter essa consciência de que nada acontece de um dia para o outro, né? Tudo é uma gestação, né? É igual um bebê na barriga da mãe, demora 9 meses para nascer, e a gente tem que entender que a nossa conversão, né, a nossa fé, ela também vai ser construída, ela vai ser gestada, ela vai ter é necessário um trabalho, é necessário um esforço da nossa parte. A gente não vai ser só porque a gente leu um livro e ficou maravilhado que agora a gente é santo, né? Não é só porque a gente viu uma palestra e concordou com aquilo que a gente agora é santo. Não, são as provações que vão realmente trabalhar, que vão realmente transformar a nossa alma, né? É preciso, nada pode ser apressado, nada vai acontecer de uma hora para outra. E menos ainda, né, se a gente não deve exigir essa pressa de nós mesmos, muito menos exigir do próximo, né? Achar que a gente vai também apressadamente converter os nossos familiares, os nossos amigos, tipo assim, se nem a gente se converteu ainda de verdade, que dirá a gente achar que tem o poder de rapidamente converter os outros, né? Só porque a gente só porque a gente apresentou o Livro dos Espíritos para alguém, a gente agora já acha que aquela pessoa, não, mas não é possível, você não se convenceu ainda, você não, né? Você querer apressar o processo que não pode ser apressado, né? Um processo que precisa ser trabalhado, que precisa ser gestado com todo o amor, com toda a paciência e infelizmente também com muita dor, com muito trabalho, porque nem sempre escolhemos o caminho do amor, né? Muitas vezes insistimos na dor e é preciso também trabalhar na dor, trabalhar no sofrimento para que haja esse burilamento da nossa alma, essa transformação verdadeira. Alguém quer falar? Eu queria, mais ou menos o que você falou mesmo, né? Que a gente, quando descobre, tem acesso à doutrina espírita, a gente fica assim, numa euforia, a gente fica tão feliz, porque as verdades são tão assim, mexem profundamente com a gente, né? A gente que veio de uma convicção de uma outra religião, de repente você fala de reencarnações, né? Experiências de vida, esses livros maravilhosos ler, aí você começa a olhar as outras pessoas como se elas fossem, né? Nossa, fulano não pensa como eu, nossa, mas eu sou dono da verdade, né? Tudo maravilhoso. Como é que as pessoas podem viver dessa forma? Aí a gente vai com todo o gás, com uma fúria, né? Achando que realmente é o salvador da pátria, como você falou. E aos poucos a gente vai vendo. Eu me lembro que quando eu fui para a casa de Ana, né? Foi a primeira casa que eu fui aqui. Eu cheguei lá, assim, ai meu Deus, eu estou do céu, todo mundo aqui é maravilhoso, que coisa maravilhosa. Aí a gente começa a ver, não é? Que todos são humanos, que as pessoas são, que eu também sou.
Aí você começa assim, teu queixo cai, você começa, não é bem assim, né? Vamos com calma. E aí é que começa realmente o estudo da doutrina, para a gente compreender que o que realmente importa é a compreensão da doutrina, mas com a nossa transformação, né? Que é a temática do assunto de hoje. E a gente cai um pouco das nuvens, bota os pezinhos no chão e começa a trabalhar o que tem que ser trabalhado. Mas é muito interessante. O início de doutrina é muito legal. É isso, acabou. Mais alguém quer falar? Eu estava pensando exatamente, o mais importante é a nossa mudança. O outro, se quiser, mude. Mas a gente tem que mudar. E é difícil, porque a gente tem que lutar com muita coisa dentro de nós. Como ele falou, uma gestação, né? Vai devagar, porque nós ainda estamos com muitas amarras na matéria. Então, mergulhar dentro de nós e trabalhando com a nossa espiritualidade é um esforço. É um esforço muito grande, né? Temos que ter cuidado, porque às vezes a gente fica muito, né? A doutrina espírita, ela nos incentiva a ler muito, né? Estudar muito, o que é maravilhoso. Mas a gente tem que ter cuidado para não cair ali num teorismo, né? Ficar só na teoria, ficar ali com um conhecimento absurdo, enorme da doutrina, mas em termos de prática, né? Na prática, fazendo muito pouco pelo próximo. E aí, na verdade, você pode o quê? Você, com uma grande sabedoria da doutrina, você passa a falar bonito, você passa a dar muitas informações, e aquilo faz com que as pessoas enxerguem em você uma pessoa maravilhosa, um anjo. Mas muitas vezes, se não tem a prática, se não tem a transformação verdadeira, é como fala, né? Nós nos tornamos como uma joia folheada a ouro, né? Você tem só aquela casquinha de ouro, mas que na primeira batida, no primeiro arranhão que você sofre, já fica exposto o seu lado ruim, a sujeira, né? O quanto você é ainda imperfeito, porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque como a doutrina espírita incentiva muito o estudo, o intelecto, a gente tem que ter cuidado para que esse nosso intelecto não se transforme numa vaidade excessiva, como a Janete falou, num sentimento de superioridade sobre os outros, como se quem é espírita é melhor do que os outros porque sabe mais, porque tem mais conhecimento. Isso tudo pode se transformar nesses sentimentos errados, né? Se você não aliar o estudo à prática. Se você ficar só na teoria, você pode acabar despertando esses outros sentimentos que não são os desejados para a verdadeira conversão. Mas é do que é o exemplo, né? Você tem que exemplificar, colocar em prática o exemplo, né? E dentro desses exemplos, muitas pessoas vão te seguir, porque vão ver a tua mudança, vão ver as tuas obras, vão ver o que você de bom está fazendo. Não precisa ter ou que foi semana passada, mês passado, ano passado, né? Eles vão ver que há uma mudança naquela pessoa. Ô, Flávio, eu acho que você está muito distante do celular e não está captando bem a sua voz. Vou puxar um pouquinho aqui. Tem outra voz falando junto aí, não sei o que houve aí. Acho que é a Glória que está aqui tentando entrar. Está melhor? Não. Melhorou. É o nosso exemplo, para resolver, para não perder muito tempo, né? Por causa do coisa, é o nosso exemplo. Vamos exemplificar, porque as pessoas vão ver muita mudança através do nosso. Acho que eu consegui fazer aquele negócio de mutar todo mundo. Aí eu vou... Flávio, abre o seu áudio de novo e fala, que agora eu acho que eu mutei todo mundo, aí vai ficar. Tá. Não, eu digo é o exemplo, nosso exemplo. Nós temos que mostrar através dos exemplos, e as pessoas vão notar que nós estamos mudando pelo exemplo. E o exemplo que vai fazer também as pessoas mudarem. Que não adianta só ficar na teoria, como você falou. Entendeu?
se nós não colocamos em prática. E a pessoa vai... E esse exemplo nosso vai contagiar, entendeu? Esse exemplo do bem, do para o bem, do bom, ele vai começar a contagiar. Mesmo aqueles que são céticos, mesmo aqueles que são de outras correntes religiosas, mas eles vão ver que realmente algo diferente está em cima da gente, a gente está tendo alguma coisa diferente a nível de comportamento e de ações. Isso que é o mais importante. É isso aí. Pode falar, Janete. Desculpa, eu estava tentando abrir o meu áudio, apertando o áudio da Cel. Que o que falou, eu lembrei que no início também da doutrina para mim, porque a minha família não concordava, sabe? A minha família não concordava, morria de medo de fantasma, de doutrinística. E aí eu comecei a ler o Evangelho em voz alta, eu via a Rádio Rio de Janeiro, e como o Flávio falou, a gente muda, não tem como você ser a mesma pessoa, não é? Depois que conhece a doutrina, a gente vai se melhorando um pouquinho, e isso é que fez com que as outras pessoas se interessassem, né? Que realmente frequentar a casa, quisessem estudar conosco. Eu fazia o evangelho praticamente sozinha na minha casa, né? E aí a gente vai, não é? Através dessa nossa transformação, desses nossos exemplos que o Flávio se referiu. É dessa forma, é o que a gente ouve, né? O exemplo arrasta. Não adianta eu tentar chegar e falar, não, Jorge, você tem que acreditar nisso, porque eu acredito. Não, né? A gente tem, deixa cada um na sua convicção, mas através da nossa mudança, aí a pessoa vai vendo que é bom, né? E aí vem também. Isso aí, o exemplo arrasta. Acabei. A melhor propaganda da doutrina é o exemplo, né? Porque é ela que realmente vai fazer os seus amigos, os seus familiares, os seus próximos enxergarem que aquela doutrina, aquela religião que você está seguindo é boa, né? Através da sua transformação, através das suas atitudes, dos seus exemplos, é que vai fazer com que os outros que convivem com você comecem a enxergar, poxa, aquilo ali, aquele lugar deve ser bom, né? Tá, aquela pessoa está se transformando realmente, está tendo uma atitude diferente, está sendo uma pessoa melhor. Vou procurar saber, vou ver também, né? Vou querer procurar. Você vai realmente despertar uma atenção genuína dos outros, né? Uma coisa verdadeira, e não só, como a gente falou ali, aquela casquinha de mentira, né? Que se de repente na primeira aprovação você já vai mostrar para todo mundo que você ainda está todo errado, e aí as pessoas não vão mais te levar a sério, né? Vamos para a próxima linha. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse, né? Então, Jesus, ele fala para Simão Pedro, ele deixa entender para Simão Pedro o quê? Que você ainda não está convertido, né? Porque se ele diz que Simão Pedro ainda iria se converter, e imagina como é que Simão Pedro recebeu isso, né? Ele falou, não, mas eu sou o seu discípulo, né? Estou aqui para o que der e vier, não vou te abandonar. Mas Jesus sabia da fraqueza, sabia que a obra ainda não estava completa, né? Ele sabia o quão difícil seria para Simão Pedro continuar tendo e demonstrando a sua fé depois de ver Jesus ali na situação do Calvário. E já prevendo isso, Jesus deixa essa lição, porque ele sabia que depois Simão Pedro refletiria, né? Depois de tudo acontecido, depois de negar, depois de todas as dificuldades, Jesus sabia que
isso iria surgir novamente como uma reflexão. E aí sim, Simão Pedro entenderia que a transformação não era só aqueles 3 anos ali que ele estava com Jesus, que essa transformação principal iria começar agora, sem mais a presença física de Jesus, né? Todas as tarefas de levar o evangelho, as tarefas na casa do caminho, toda aquela trajetória de amor que ele teria durante o resto da vida, sem mais aquela muleta, né, assim, entre aspas, de saber que você está com Jesus do seu lado ali materialmente, né, para te defender. Aí sim seria a aprovação, seria realmente o momento da gestação da conversão, não só de Simão Pedro, né, mas de todos os evangelistas. Esses momentos após o desencarne do Cristo é que realmente se iniciaria esse processo, essa gestação da sementinha que Jesus plantou no coração de cada um deles e que iria germinar com as dores, com as provações, com as dificuldades que viriam. E Jesus sabia da importância que Simão Pedro teria, até mesmo como uma espécie de substituto dessa presença física de Jesus, né? Jesus sabia o quanto seria importante que Simão Pedro, como ele bota ali, ao se converter, ele se colocar como sendo esse pilar, como sendo esse apoio aos demais, né? Não só aos demais evangelistas, mas a todos os outros que eles convertessem, né, pelo caminho. Todos os demais que fossem convertidos à doutrina do Cristo, Simão Pedro teria essa responsabilidade de ser esse pilar, né, de ser essa bússola moral na falta de Jesus, né? Não tendo mais Jesus presente fisicamente, os evangelistas se tornariam essa bússola viva nos primeiros passos do cristianismo, né? E olha que responsabilidade, né? Imagina se eles fossem essa bússola, porém só com uma casquinha de ouro, né? E Jesus, sabendo as dores e os desafios que eles iriam passar, eles não iriam suportar se a fé deles fosse só superficial, se fosse só essa casquinha de ouro, eles iam todos cair, né? O cristianismo não iria prosperar. Nós não estaríamos hoje aqui discutindo e estudando essa doutrina se eles não tivessem sido bem-sucedidos nessa missão tão dolorosa, né? E o Cristo sabia da importância dessa transformação ser verdadeira, ser realmente de ouro maciço, não ser apenas uma casca que não suportaria aos primeiros embates que sabemos que foram muitos que os evangelistas tiveram que suportar até a conclusão, né, dos primeiros passos do cristianismo. Alguém quer falar? Pode falar, já. A gente sabe que os apóstolos, eles também foram escolhidos, né? Eles não vieram assim, por acaso. Então, quer dizer, não eram espíritos superiores como Jesus, mas foram realmente escolhidos. Tinham uma postura, vamos dizer assim, mesmo com toda a fragilidade, de toda a impetuosidade de Pedro. Pedro era aquele mais, né? Até muitas vezes muito agressivo, grosseiro até na hora, né? Queria sempre mostrar que estava sempre muito próximo a Jesus, que faria tudo por Jesus. Aquela questão de lavar pés, que ele não admitia que os outros discípulos permitissem que Jesus lavasse os pés dele, quer dizer, só Jesus conhece os corações, né? Apesar deles terem sido idos, né? Já no plano espiritual, com certeza, eles foram escolhidos para estarem próximos a Jesus, embora não tivessem essa evolução de Cristo, mas estavam realmente preparados, apesar daquelas fragilidades, apesar de ter estado por aquele momentos em que eles fugiram mesmo, né? Quando Jesus foi preso, eles ficaram assustados, como é muito natural, com medo de serem presos também, mas eles tinham toda uma estrutura para depois continuar a propagar esse evangelho do Cristo.
né? E Pedro realmente é esse grande pilar, como você está falando, essa grande força, talvez até por esse jeito mais impetuoso, né? Mais firme, mais forte, por ter realmente a convivência diária com Cristo, ele foi realmente escolhido. E a gente pensando após a crucificação de Jesus, após aquele período todo em que eles se sentiram frágeis, se sentiram perdidos sem o líder deles, mas depois eles se reuniram novamente, formaram, né, criaram a Casa do Caminho, e nesse momento é que realmente vai se solidificar esse ensinamento do Cristo, essa. Por quê? Porque eu acredito que ali na Casa do Caminho, quando eles começaram a lidar com a do outro, é que eles foram colocando em prática aquele amor que Jesus estava passando para eles, porque até então eles só assistindo a Jesus, né? A Jesus amar, a Jesus cuidar de todos, com aquelas curas, com aqueles ensinamentos maravilhosos, inclusive para cada um deles Jesus tinha sempre uma lição. Mas quando Jesus sai de cena e eles sozinhos sim, para começar esse amor do Cristo ali na Casa do Caminho, ali realmente que ele se fortalece, que é quando você está diretamente, sabe, diante da dor do seu próximo. E ali você tem que tirar muito dor de dentro de você para você cuidar dos endemoniados, dos feridos, dos doentes, daqueles que estão, né, tão de uma forma tão miserável muitas vezes. E eles tiveram também suas fragilidades, mesmo ali na Casa do Caminho, e quantas vezes Jesus apareceu para Pedro, para fortalecer, não é? Para que eles continuassem firmes, desse tão maravilhoso que o Cristo iniciou. Então, realmente, é nesse momento que eles vão se fortalecer e continuar essa oeste. E acho que a gente pode trazer para nós também esse testemunho, que é muito fácil a gente ler, a gente falar, mas eu acho que a gente só consegue se engajar profundamente nesse trabalho de Jesus quando a gente bota a mão na massa, no trabalho de amor ao próximo, quando a gente bem juntinho da dor do outro. É assim, quando a gente consegue fazer algo pelo próximo, aí a gente consegue estar crescendo um pouquinho mais em termos desse amor que o Cristo traz, né? Era isso que eu queria colocar. Perfeito. Como você falou, Jesus, eu comparando com a nossa vida, né, eu gosto de comparar assim. Quando a gente está dentro do centro, né, lá no centro espírita, é como se a gente estivesse com Jesus do lado, né? Tudo fica muito fácil. É fácil ser bom, é fácil ser amoroso. Eu tenho a sensação de quando a gente está dentro do centro espírita, é como se Jesus estivesse ali, do nosso ladinho, trabalhando junto, e tudo fica mais fácil. E quando a gente sai do centro, é como se fosse esse momento em que Jesus desencarnou e deixou os evangelistas. Então, é o momento em que você tem que botar em prática e continuar sendo aquela pessoa boa, continuar agindo no bem, mesmo sem estar com Jesus do seu ladinho ali fisicamente, né? Você conseguir manter realmente se transformar de verdade, né? E não como você falou, aqueles 3 anos com Jesus que eles passaram, iniciais, foi um momento mais de aprendizado e assistência, né? Eles estavam ali aprendendo e assistindo a Jesus. Depois que Jesus desencarna, eles têm que tomar o protagonismo, né? Eles têm que passar a fazer a obra, dar continuidade à obra, né? E a gente, quando a gente sai do centro, a gente tem que conseguir dar continuidade à nossa obra, continuidade à nossa transformação e não sermos bonzinhos só dentro do centro, né? Mais alguém quer falar? Eu olhando aqui o texto, vocês nem puxaram a minha orelha, né? Eu pulei essa frase aqui, ó. É uma das frases mais importantes, ó. Eu pulei ela. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar que estou transformado. Que é exatamente o que a gente está dizendo, né? Eu, pelo menos, a doutrina espírita, eu acredito que você consegue, com muita facilidade, aceitar, né? Porque, pelo menos para mim, que do pensamento lógico, né? A questão dos castigos e toda a injustiça que a gente vê no mundo, a reencarnação, para mim, foi muito assim esclarecedora, né? Foi
muito fácil de aceitar, muito fácil de acreditar. Mas uma coisa é você crer e outra coisa é você realmente se transformar. Você realmente, né, o fato de eu acreditar, o fato de eu aceitar tudo aquilo ali que a gente está estudando, né, o fato de eu aceitar toda a doutrina de Jesus, não me faz um convertido, né? Não significa que eu efetivamente já pratico tudo que eu aprendi, tudo que eu estou acreditando, né? Então, é muito mais fácil a gente acreditar do que a gente realmente se transformar. Alguém quer falar? Falta 2 minutinhos. Se alguém quiser falar, aproveita para falar antes de eu abrir de novo, antes de eu abrir a sala de novo. É porque, Vitor, são muitas coisas para a nossa transformação, a gente está engatinhando ainda, né? Então, realmente não dá para a gente falar estou transformado, estou iniciando, né? Nossa transformação, porque espírito puro aqui só o Flávio, né, Flávio? O Flávio vai poder falar para a gente como é que se faz isso, porque, nossa, tem tanta coisa imperfeita ainda dentro de nós para a gente resolver, não é? Quando a gente pensa acertando, daqui a pouco a gente julga, fala o que não tinha que falar, julga, né, os nossos irmãos, às vezes a gente está julgando. Então, poxa, como eu queria estar transformada, mas, nossa, como ainda temos que melhorar. Oh, né, espírito puro? Mas se temos a consciência, né? Eu acho que o importante desse texto é isso, a gente se conscientizar de que essa transformação não é uma coisa só de querer, né? É necessário um trabalho, é necessário um esforço, é um processo de transformação, né? A gente ter essa possível, consciência, né, nos ajuda a ter mais paciência com os outros, porque a gente vai entender que é um processo, você não pode exigir que o outro vai se transformar da noite para o dia, e também com nós mesmos, né? Um auto-perdão, uma paciência com nós mesmos para que, né, não que a gente também aceite e fique passando muito a mão na nossa cabeça, mas é aquele equilíbrio, né? A gente ter a consciência que vai nos levar para um caminho de equilíbrio, onde a gente vai entender que ainda tropeçamos, mas ao mesmo tempo também não vamos aceitar e ficar parados sem haver um esforço para melhorar, para se transformar, né? E ir seguindo em frente, mas com essa consciência de que será um processo, será lento, não será da noite para o dia, não vamos nos transformar num passe de mágica, né? Temos então que ter essa paciência com nós mesmos e com os nossos próximos. Nós somos apenas mal acabados, né? Mas um dia a gente vai chegar lá. Né, João? Gostou, né, João? Fala, João.